e a gente dá uma divulgada. Bom, vamos lá. O Carlos José Lopes Ribeiro Filho, ele é conhecido mais no nosso segmento como chinês. Ele é tecnólogo em processamento de dados, mas atualmente está cursando bacharelado em educação física. Nasceu em 1971, é filho do senhor Carlos José Lopes Ribeiro e da senhora Marília Gazola Lopes Ribeiro. O chinês é casado, eu não sabia chinês. O chinês é casado com a Daniele Simões Antac e tem 3 filhotes, a Nina, a Clara e o Caio. O chinês iniciou no VAA em 2007, treina no Clube Brava Canoe Clube, onde também ele é instrutor nesse mesmo clube, assim como no Esquilo Esportes, onde ele também ministra as aulas. Ele compõe hoje a principal equipe brasileira de VAA, a atual campeã brasileira, a equipe Rinalu Team Mirage, né, patrocinada aí pela Canoa Mirage. Participou defendendo o Brasil de todos os sul-americanos de VAA, de 2010 a 2019. Em 2019 foi pan-americano, né? Mundiais de Sprint 2012 Canadá, 2014 Rio e 2018 Tahiti. E desde 2012 só não esteve presente em 2018, perdão, Tahiti. E desde 2012, nesses mundiais, só não esteve presente em 2016, que foi na Austrália. São os mundiais de sprint. Mas representou o Brasil também nos 2 mundiais de longa distância, Tahiti 2017, Austrália 2019. E para finalizar, essa é a apresentação, eu acho que uma das coisas mais importantes desse importante currículo é que ele esteve presente no Tahiti por 3 vezes no berço da modalidade, em uma das maiores e mais disputadas provas de V1 do mundo, que é a Teaito, nos anos de 2016, 2017, 2018, e essa prova, como eu falei, ela acontece no Tahiti. Então, para vocês verem se tem bastante assunto ou não tem, obviamente uma live jamais seria o suficiente. Chinês, bem-vindo, é a primeira pergunta que todo mundo já deve ter feito para você, mas eu nunca ouvi a resposta. Por que chinês? Chinês, desde pequeno, né, quando eu comecei a pegar onda, eu tinha um irmão que era o China, e aí, na verdade, eu era chininha. Aí depois eu virei chinês, mas isso aí é o pessoal que dá o nome, eu não sei, porque ficou olho puxado, né, mas... Veio do seu irmão, apelido não vem então. da gente, vem dos amigos. O seu irmão tinha o nome de chinês, provavelmente, então, pelo olho puxado. Isso. Porque o teu olho é meio puxadinho, né? Você tem alguma descendência oriental, não? Não. Tá. Então é isso. Chinês, então, tá explicado. Chinês, e uma pergunta boba, não faz nem parte da nossa entrevista, mas que me deu uma dúvida e eu quero aprender. Qual que é a diferença de tecnólogo para técnico? Porque você é tecnólogo em processamento de dados. Tecnólogo normalmente é o estudioso, né? Logia, né? Mas qual que é a diferença? Porque eu tenho amigos que são técnicos em processamento de dados. O tecnólogo é um curso superior de informática, né? O que tinha na época é o tecnólogo em processamento de dados, que na verdade se aprende a desenvolver sistemas. Tá. O técnico acho que é uma coisa mais curta, né? Entendi. O tecnólogo, então, seria uma coisa mais de um estudioso mesmo, é uma coisa mais aprofundada. Era o curso de terceiro grau completo em relação à informática. Que legal. De dados. Há quantos anos já, o chinês? Eu fiz isso, foi em 90, eu terminei em 91. Caramba. Tem bastante tempo, né? Bastante. Na época, mudou tudo, né? Na época a internet não era assim popular, né? Não existia só no meio acadêmico. É mesmo, cara. Então era outro mundo. Hoje é mais ralo, né? Hoje as coisas vão muito mais rápido, não vão, chinês? Hoje a tecnologia ela vai muito mais rápido. Vai muito mais rápido, né? Eu gosto muito da tecnologia, eu acho que ela é uma ferramenta importante, né? Ajuda, inclusive no esporte, ela ajuda bastante. Legal. Não substitui o talento, o feeling humano.
É isso que eu vi falando até no próprio VAR, né? A coisa que eu vi, acho legal a tecnologia, mas você tem que desenvolver o seu feeling, né? É o principal. Exatamente. Exatamente isso. É a mesma coisa um comparativo. Não adianta o brasileiro querer jogar futebol num formato europeu, né? Ele tem que jogar futebol com a criatividade que ele joga, que é o feeling, né? Certo. E usar a tecnologia, que é a TV, ver como é que o time joga, como é que ele vai tentar se E enquadrar essa ali para estatística, né? Ver onde isso. está errando. Vamos lá, negão. Vamos falar, antes de a gente entrar, que a gente vai entrar definitivamente no universo do VAR. O Bonfá me falou isso agora ainda há pouco, e eu gostaria de perguntar para você, né? Que você foi um super atleta do bodyboard. O Bonfá ainda fez um parênteses. Ele falou assim, cara, o chinês era aquele tipo de surfista de dropar ondona grande mesmo. Então, eu tinha uma pergunta aqui que ela falou assim: antes do VAR, que esportes você já fez? Vamos, eu substituí essa pergunta, porque como eu pego onda, eu gosto muito desse universo. Pô, o bodyboard teve na sua época, a época áurea, né? Eu conhecia a Isso. Neymar, eu conheci uma galera sinistra, que os brasileiros dominavam o cenário mundial também, né, do bodyboard. Como é que foi? Até onde você foi no bodyboard? Me conta um pouquinho dessa tua história aí. Então, eu comecei. A minha relação com o mar ela começou bem pequenininho, tá? Eu com 11 anos, 10, 11 anos, já pegava onda com isopor, né? Eu lembro que meu Como avô me todo levou mundo. lá no apoador, pegava onda com isopor, a gente pegava para esse isopor, virava de cabeça para baixo na planonda, e porque aquele fundo flat, e a gente surfava aquele jacaré lá, descia reto, achava o máximo, né? Então Uhum. começou aí. E aí, quando eu estava com o isopor, começou o bodyboard. Então, por isso que eu emplaquei no bodyboard, porque eu peguei bem no início, aquele iníciozinho que deu aquele boom, né? E eu pegava onda com o Guilherme Tâmega, no Posto 5, Apodô, Praia do Diabo, Ipanema, que foi mais ou menos o berço aqui no Brasil, né? O Era Guilherme pura Tâmega foi, diversão. o Guilherme Tâmega foi 6 vezes campeão mundial. Pô, o cara ele, eu acho que Então, dos aí, brasileiros é o nome mais importante, né? Hoje, com não. Que certeza. foi mais importante, né? Isso. E a gente pegava onda junto, molequinho, 13 anos. Você Isso tinha aqui, pretensões profissionais ou não? Ou era então, puro fã? naquela época, o esporte não tinha essa visibilidade que tem hoje. Ele era meio marginalizado, em geral, e no surf, então, principalmente. Então, eu não tinha um apoio assim, familiar para continuar. Tá. Então, eu parei, fui mais estudar, fazer minha faculdade e não andei um andamento. Eu também era muito jovem, você aqui no Rio, uma coisa que eu vi assim, pessoal dessas cidades maiores, é difícil, o jovem, ele tem muitas opções, né? Não só de esporte, mas o esporte hoje está mais em evidência, mas de fazer qualquer coisa. Então, é difícil, a pessoa fica muita opção é ruim, Entendi. né? Acho que mais lugares que são mais isolados, que você não tem tanto distração social, a pessoa consegue focar mais no esporte, em qualquer coisa, né? Se você tivesse tido mais oportunidade, você teria seguido no bodyboard? Foi uma paixão tua? Sim, acho que sim. Acho que Tá. sim. Tá, Mas que bom que não, porque agora você tá no VAR, né, cara? Então, pra eu acho que gente isso depois foi de bom. muitos anos você tem que dar uma renovada, né? Eu fui pro bodyboard, e da cá hoje em dia muito raramente, né? Mas eu Tá. tenho minha pranchinha aí, quando Ah, dá um é. máximo especial, A gente a que gente vai pega onda lá. pode, tipo assim, uma, 2 vezes por ano, mas nunca vai deixar de surfar, né, cara? É Isso muito aí. louco isso. Bom, vamos lá. Como que você começou a praticar o VAR, né? Bateu o olho em algum lugar, viu, falou o que que é isso? Como é que foi a tua história? Porque eu vou pegar a tua história do começo, chinês, até as suas grandes provas, etc., até o finalzinho. Como que você começou no VAR? Então, eu vi a canoa a primeira vez em 2000, tá? No Apaldoa. E aí, volta e meia, eu pegava onda, via a canoa, sempre quis. Desde a primeira vez que eu vi a canoa, eu me interessei. Falei, pô, quero fazer isso aí. Só que de ir, porque eu falei, pô, onde esse pessoal tá saindo, né? Porque ali na Zona Sul não dá para sair, né? Dá para sair no Poço 6, mas não tinha no Poço 6, eu sabia que não tinha no Poço 6, então imaginei mesmo que seria na Urca. Mas daí até eu ir, eu só fui quando um amigo meu me chamou, né? Tá. O Yuri.
E aí ele falou, não, pô, eu tô remando, tem uma canoa lá, vamos sair eu e você, mais dois amigos que eu conhecia também, mais dois amigos em comum. Já falei, então vamos embora. Aí, da primeira vez, não parei mais, assim, muita gente assim, né? A pessoa começa na Aonde estava canoa, essa canoa? Aonde que era o lugar? Era é na no Rio Urca? Vaá, é no Rio Ah, Vaá, eu na Praia comecei, Vermelha. começou na Praia Vermelha. Já tinha, o Rio Vaá já tinha uma base na Praia Vermelha e uma base na Urca, né? Naquela época, todo mundo tinha base no Rio de Janeiro, era na Praia Vermelha, e o Rio Vaá já, era o único que já tinha uma base na Urca. Caramba, né? Aí a gente começou a remar, comecei na Praia Vermelha, muito, aí já via aquele sol nascendo. Eu sempre pratiquei esporte, né? Não a nível competitivo, né? Na verdade, eu também não comecei o VAR para competir, foi para fazer uma atividade ao ar livre, que eu sempre gostei de atividade ao livre, sempre o bodyboard, por falta de onda eu comecei a andar de bicicleta, subir vista chinesa, Tá. mas Conheci há nunca pouco foi tempo assim, aí atrás. depois eu não era muito assim, eu gostava de competir na hora ali com os amigos, assim, que chega na frente, mas de correr atrás de competição não era meu interesse não, nem quando eu entrei no esporte. Mas assim que eu entrei, eu percebi, né, que ele tem uma característica competitiva, né, o VAR. Uhum. Ah, é E eu vi que total. era bem forte a competição do VAR, né? E você vê aqui no Rio de Janeiro, engraçado aqui no Rio de Janeiro, a canoagem, né, caiaque, surf ski, tem também. Mas a galera não é tão competitiva. Tá. Por que que É mais. essa não era uma pergunta, mas essas perguntas vão surgindo durante o papo. Por que você acha que o VAR é competitivo? Isso é legal, nós estamos falando do tom legal do modalidade, né? E por que ele se tornou realmente competitivo? Porque você tem esportes que você está falando de água, que no Rio de Janeiro especialmente não são tão competitivos assim. Por que que você acha? Existe alguma coisa que leva a essa competitividade ou não? Eu acho que o espírito da galera, né, que começou, já começou querendo competir, e aí você tá numa canoa, né? Acho que uma canoa passa do lado da outra e já começa, é uma coisa meio difícil de segurar. Né? Legal. Você bota seis pessoas, eu acho que se você seis pessoas, né, um grupo numa canoa, se um não é, o outro é, aí então vai puxar. E aí é só acender o Aí vai. pavio, né? E tem que remar junto, então tem que E tem que socar remar pau. junto, vai, né? Então Que é bem legal. legal. E aí quando eu vi o pessoal competir, aí que eu comecei a tomar gol. Na verdade, eu fui meio que para acompanhar, não, se a galera vai, eu vou. E aí, aos pouquinhos, fui tomando gosto da competição. Tá? Eu vou fazer uma pergunta mais para frente que está relacionada a V1, porque eu sei que você é apaixonado há muito tempo por esse casco. E aí eu estou fazendo esse comentário porque o Fábio Valongo está aqui, que é um organizador, eu acho que hoje da prova mais focada em V1 que tem, que eu acho que vai para o terceiro ano. Então a gente vai falar. Eu acho que a pergunta que eu tenho para te fazer agora, essa próxima pergunta, para mim pelo menos, mas eu acho que para todo mundo, é uma das mais importantes, tá? E eu queria realmente que a gente destrinchasse ela com muito cuidado, muito carinho. Eu não ouvi isso já de uma pessoa, de duas ou de três. Peraí, o chinês está aqui? Acho que o chinês caiu, Tô gente. aqui. Ah, tá aí, tá. Não, tô aqui, Voltou, tô aqui. voltou. Deu uma rodadinha. Você é considerado, por muitos no Brasil, como um dos melhores lemes do país, né? Quando a gente fala leme, a gente fala principalmente todo mundo volta para a OC6, né? Mas a gente sabe que uma V1, a interação do atleta com aquele indivíduo V1, ela também requer leme-A, porque quando você faz manobras de arrasto, quando você faz faca e etc e tal, você está fazendo leme. Você é considerado um dos principais lemes do Brasil, né? Muita gente fala isso. Eu queria saber o seguinte, a primeira pergunta dentro desse tema. Quem foi a pessoa que pegou você e falou assim, chinês, senta aqui no banco 6 que eu quero que você faça leme, ou se foi você que pediu, quem foi a primeira pessoa que foi lá e falou, ó, faz assim, faz assado. Você lembra disso? Lembro. Foi o Marcelo Afonso no Rio Vaá, tá? Legal. Mas ele é o leme mais conservador que existe. Em questão de, tipo assim, ele não bota a canoa em risco nenhum, nunca virou, é um leme que nunca virou. Ele foi que me ensinou o básico ali,
Mas é aquele básico, bem basicão mesmo, né? Tá. De Mas o você facazinho. direcionar a canoa. Sim, entendi. Tá? E aconteceu uma coisa, quando eu comecei, por que que eu aprendi o leme, né, rápido? Na verdade, quem me ensinou esse básico foi Marcelo Afonso. Tá. E eu comecei, eu era meio novato no Rio VAR, mas eu queria aprender logo. E aí eu ia pro treino da equipe. E o pessoal, e estava faltando gente mesmo, sempre faltava um, então eles não acharam ruim de eu ir pro treino da equipe, né? E eu não Tá. fazia parte ainda da equipe principal, estava começando. E eles me botavam no leme, porque o pessoal tinha uma ideia que, o leme no remo, então eles queriam treinar muito Hum, e me botavam no leme. Aí eu ia lá, ia fazendo aquele leme zigue-zague, e eu falava, nossa, como é que eles aceitam eu fazer leme? Eu tô fazendo mó zigue-zague, mas eles iam fazendo. Aí eu fui aprendendo, tá? Aprendi Nessa mesmo ali época na você já prática, né? nessa época você já tinha outras canoas que saíam de repente com um leme mais experiente que você observava e falava assim, não, pera lá, o cara só não está fazendo faca. O cara dá umas remadas, ele põe um pouquinho para fora, a canoa vira para lá, vira para cá. Você foi por observação neste primeiro momento, né? Porque tem um segundo e um terceiro momento. Você foi por Uhum. observação e por autodidata, né? Você foi fazendo observação e foi você mesmo ali fazendo os testes, ou houve um segundo indivíduo nessa tua história que foi lá e falou, cara, agora vamos dar um upgrade nisso aqui? Não, foi na tentativa e erro mesmo. Eu sabia que você ia me Tá? responder isso. Sabe por quê? Porque é uma característica dos melhores, não só Leme, Vá, nada. Engraçado que as melhores pessoas são os melhores praticantes em qualquer esporte, são os que têm tino para aquilo e os autodidata ou aqueles que são observadores e vão aprendendo, né? Que vão experimentando. Normalmente esses são os que se destacam. E qual é a principal característica chinês de um bom leme? Hoje, ó, a gente está com 50 pessoas, isso é uma média boa de todas as lives que eu tenho feito, né? No final é que a gente apura quantas pessoas assistiram, vai para o YouTube. Então é uma pergunta bastante importante, porque assim, hoje falta ainda leme, eu vejo na minha seara lá, que falta, né, gente, muita gente não tem coragem, porque acha uma extrema responsabilidade, não, eu não quero, não, vamos lá, não, mas eu não quero. Qual que é a principal característica de um bom leme? Um bom leme, se você tivesse, claro, são várias, se você tivesse que falar uma coisa para quem pretende ou para quem está fazendo leme, qual é a principal característica que ele precisa ter? É leitura de mar, para ele poder antecipar. O bom leme, ele não é que ele não deixa a canoa sair do rumo. Ele antecipa, ele percebe quando ela vai sair, ele faz uma leitura de mar, né, por onde a onda, ele vê a ondulação chegando, ele vê a canoa começando a guinar para um lado e ele já vai agir. Né? Acho que o maior erro do leme, o pessoal fala assim, o leme bom, ele rema muito. Só que aí o pessoal confunde a consequência com a... Então ele quer remar muito, e esse é o maior erro do leme. O leme, ele tem que fazer leme. Ele tem que manter a canoa. O bom leme, qual é a diferença? O bom leme, ele mantém a canoa no rumo. E as pessoas que sabem, que conduzem a canoa, né, que te falam assim, uma coisa é você, que nem dirigir, pilotar. Um bom leme, ele não deixa ela sair. E tem muita gente que consegue levar a canoa para onde ele quer. Mas a canoa sai e ele corrige. A canoa sai e ele corrige. Que E o bom irado. leme, ele vai antecipar e não vai deixar ela sair. Essa é a diferença. Quando me fez pela primeira vez, ou segunda, não me lembro, mas falar assim, eu consigo, acho que foi até o Bonfá, cara, num Aloha, se não me engano foi isso, não, alguém virou para mim e falou assim, o chinês é um dos melhores lemes do Brasil, essa pessoa até completou, falou assim, eu gosto do chinês, eu gosto do Cauê, falou ali umas 3 pessoas, né? E aí eu passei a observar você em todas as outras provas que eu ia que você estava, porque é uma coisa que eu gosto na canoa, é o leme. Eu sei fazer leme, quase nunca estou ali, eu gosto mais de fazer, né, outros bancos, outras especialidades, mas assim, eu acho interessante. E aí eu vejo, assim como você, como no Murilo, que você está falando que o mais importante é você se preocupar com a direção. Mas quando você e esses outros bons lemes já atingiram um estágio que vocês fazem o leme remando. São poucas as vezes que eu vejo vocês
dando qualquer tipo de paradinha para dar um comando, mas esse comando ele é rápido e quase não existe essa parada de vocês remarem, justamente porque eu acho, me corrija se estiver errado, eu sou um Howley, tá? Justamente por causa que essa preocupação de sempre antecipar o que vai acontecer faz com que vocês realmente sempre deixem a canoa muito retinha e, consequentemente, evite de vocês terem que parar muito tempo para fazer uma manobra muito agressiva. É isso, não? É isso. Se você antecipa, fica fácil. Se você conseguir ter essa leitura de mar e perceber que ela vai sair, a correção é mais rápida, a correção exige menos força, fica muito mais simples, né? É aquele negócio, o cara quando sabe fazer, faz fácil, né? Ele torna aquilo fácil, então fica fácil. E aí, consequentemente, você rema muito. Entendi. Entendeu? Mas aí, às vezes, eu vejo muitas pessoas querendo remar demais, ela não está com essa leitura toda, e ela quer remar demais. Acho que o maior erro do Leme é quando ele está para dar uma remada, ele percebeu que ela vai sair e fala assim, eu vou dar essa remada e vou corrigir em seguida. Esse, para mim, não compensa. Né? A gente tem que trabalhar melhor de não perder do que querer ganhar demais, não perder. Porque quando a canoa ela sai do rumo, o pessoal fala muito que espetar freia a canoa, tá? O que freia a canoa, na real, é mudar ela de direção. Bruscamente, então, freia muito. Então, e quando que a gente muda ela de direção? Quando a gente vai consertar. Né? A espetada que mantém a canoa no rumo, na verdade, às vezes vem uma onda que vai empurrar, mas vai meio que desviar ela do rumo. Se você espetar, você vai canalizar aquela força, vai ter uma resultante para frente. Então você vai ganhar. Não é a espetada em si que freia a canoa. Né? O que freia a canoa é mudar ela de direção. A canoa ela é toda... Ela é feita para dar para frente. A lateral dela são 14 metros. Né? Se aquela lateral encontra a resistência da água, ali ela vai frear. E qual a principal característica, ou disso tudo que você falou? Claro que esse é o básico, né? Você realmente sempre buscar manter a direção. Mas quando você está numa prova, por exemplo, de downwind, que você tem a ondulação de popa, nem sempre de popa 100%, né? Às vezes um pouquinho de travessa. É óbvio que na hora que ela encosta na canoa, né? A tendência dela, se ninguém estiver fazendo remando, é sair. Essa leitura que vem das costas do downwind é uma coisa que também o bom leme tem que ter, e ele tem que ter a sensibilidade, ou não, tipo, putz, subiu, pã, né? Ele já tem que estar acomodado com aquilo, ou não. O que seria, você vê que é uma pergunta de um Howley, né? O que seria uma boa condução de uma canoa, de um leme, numa prova especificamente de downwind? Aquelas realmente que vem onda, que vem onda, que vem onda, que vem onda. Você já deve ter passado isso, principalmente em alguma prova internacional. Até um certo ângulo, esse través, meio um pouco de través, até um certo ângulo, dá para surfar tranquilamente. Tá? O cara bom, ele não precisa, ele não vai fazer aquele zigue-zague. Tem muita gente, pega a linha, né, no downwind para depois voltar. O bom leme, ele vai conseguir manter o rumo. Tá? Até um certo ângulo do través, ele vai manter o rumo. E aí, só que ele vai espetar muito. Não tem problema. A espetada, quanto mais agitado está o mar, vai exigir que o leme espete. O espetar não é problema. O problema é ela sair do rumo. A espetada que guina a canoa, freia, óbvio. Freia porque ela guinou a canoa. Então, então tem certos momentos, um mar com muito vento, um downwind, o leme vai espetar muito tempo. Várias espetadas. Se você reparar vídeos do pessoal no Tahiti, downwind, o leme está espetando todo o tempo. Né? Isso que você vê da gente remando é quando a canoa permite. Entendi. Entendeu? Ela permite. E aí, se você não está conseguindo manter o rumo, você vai conseguir naturalmente remar mais. Que legal. Só para finalizar esse assunto leme, que eu ia te fazer um convite, na verdade, eu vou me convidar
Assim, eu gosto muito da canoa, né? Todo mundo sabe qual é a história do evento que eu realizo e que começou com canoa porque, assim, eu queria remar, queria conhecer as pessoas, então eu fazia a corrida de rua, organizava a corrida de rua e fundei o evento. E aí tem umas pessoas que, para mim, eu gosto, como atleta, assim, como referência, né? E de sentar na mesma canoa que eles. E esse ano que passou, eu realizei 2 sonhos. Um que foi ir para o Road to Win, e aí o Paulão me chamou para remar na equipe deles, porque estava faltando uma pessoa, e o remo era o Alexei, e estava um mar gigante. E eu estava no banco Legal. 5, que teoricamente é o banco, tipo, o prego põe no 5, né? Mas eu aprendi muito porque o Alexei me ensinou que naquela condição de mar, muita coisa. Você pega a foto nesse evento no Road to Win, que a galera do meu lado, tá todo mundo do lado oposto e eu ainda tô do outro lado, porque o Alexei pedia para eu dar mais 2 remadas e depois trocar para não trocar do mesmo jeito. Todo mundo junto, porque desequilibrava a canoa. Então foi um prazer aprender com ele. Outra pessoa que eu tinha um sonho era o Cauê, e o Cauê fez a prova de V3 comigo em Cabo Frio e falou, pô, João, primeira vez que a gente está remando juntos, né? Legal. E eu vou me convidar para um dia que eu for no Rio, eu vou colar na sua que eu quero remar com você, Vamos lá. porque eu gosto disso, cara. Eu gosto desses mestres assim, cara. Você é um apaixonado por V1. Eu comecei a prestar atenção nisso quando você fazia as provas que eu organizava, que era a do Leme ao Pontal, aonde a gente tinha a categoria OC1, não tinha V1. Eu deixava você participar com a V1, mas você tipo ganhava todas as provas, enfileirava, mas na hora do ranking eu não podia colocar você porque era V1. Uma burrice. Hoje eu vejo de forma bastante diferente isso. Mas naquele momento eu comecei a perceber que você era, de fato, um apaixonado por esse casco, que naquela época tinha um ou outro praticando nesse casco, e hoje realmente está virando uma febre, até porque está mais encaixado com a cultura verdadeira da modalidade, que é a tahitiana, né? Em que momento, obviamente você deve ter remado a C6, provavelmente você deve ter passado pelo C1, e quando pintou a V1, você falou assim, cara, opa, é isso aqui que eu quero. Em que momento foi isso? E por qual motivo, se houve essa troca, por qual motivo você já foi um dos primeiros que partiu para o casco V1? Na verdade, João, a gente foi muito... O Nicolás, quando remava no Rio Vale, ele sempre falava muito que a V1, que era legal. E a gente foi, a gente começou e, tipo assim, não tinha V1 no Brasil. Quer dizer, tiveram as primeiras V1s no Brasil que foram produzidas, não sei se o pessoal conheceu, né? Produção totalmente nacional, fizeram umas V1s assim mas não eram competitivas, né? Então, mas aí a OC1 chegou, quando eu comecei em 2007, já começaram a se fazer V1 no Brasil. Né? Já em 2007? Nossa, eu não 2007, sabia. acho que Caraca. 2007 ou 2008, que acho que o alemão, lá em Florianópolis, começou a fazer a Tahiti. Tá, a Tahiti E sim, né, pouco Marco? tempo depois, o Diego da Evolution começou a fazer, Tá, ó, OC1. tá, isso, né? Então eu comecei com a OC1. Né? O máximo, ele tinha uma V1 dessas jurássicas aí, que era um casco diferente, e o pessoal fez uma V1, né? O Depardo fazia uma V1. Depardo fez Só que V1 era, também? Oh, que fez, legal, cara. bem no início. Olha como tem história que a gente nem sabe, né? Eu nem sei, putz. Então, aí era uma canoa, só que ela não conseguia virar bem, não era bem, era uma canoa, era uma V1, mas não tinha um casco competitivo, não dava, né? Tá. Então a gente começou com a OC1, e inclusive a gente às vezes fazia campeonato, tirava o leme da OC1 para remar sem leme. Isso Para eu já cheguei a aprender ver. mesmo a remar, que já tinha aquela ideia, que para você aprender até para ajudar a fazer leme, você começa a ter uma interação melhor com o mar. Entendi. Só que com o tempo eu fui vendo cada vez mais, e até hoje eu vejo, João, que tipo assim, te dá uma leitura de mar diferente. É Tá? esse o gancho. Foi isso que te apaixonou. Você está querendo dizer que há uma interação maior de você com o seu ambiente, que é o mar.
Isso. A coisa que eu senti assim na prática, né? Quando eu aí quando o Filete trouxe uma V1, né, do Tahiti, serrou e trouxe. E um tempo depois, demorou aí uns 3 anos, o Diego começou a fazer a V1. Ele já fazia o C1, começou a fazer V1. Né? E quando a gente ia lá no Rio, todo mundo quis a V1, né? Que a gente remava, às vezes pegava, tirava o leme da OC1 para remar. Então, quando chegou a V1, a gente, caiu dentro, né? E a Sim. grande vantagem que eu via na V1 é o seguinte: na V1, você não tem como, você fica totalmente focado. Você não tem como pensar em outra coisa. Eu falava até, comunicava com o pessoal. É aquele que você está jogando. Sabe que o cara está jogando videogame e não pisca? Na Sei. V1 você não pisca. Né? Você tem que estar ligado, você tem que estar 100% ali. Né? A OC1, você trabalha muito bem a técnica de remada, mas você acaba deixando de lado essa interatividade com o mar. O mar te balança, aí você pisa no pedalzinho. O mar te empurra, gira a canoa, você corrige ali. Aí você fica só focado na remada, na técnica de remada. Mas você não tem. Aí na V1, se você não começar a entender o mar, se entender com ele, você vai se estrepar. Obriga você a aprender a leitura, é isso? Obriga, exatamente, te obriga a Ah, que aprender a legal. leitura. E aí você começa, coisas que você não dá um valor, aí você começa a perceber que você não tem remada perfeita. Às vezes você manter a fluidez da canoa, manter o deslize da canoa, manter o rumo da canoa é mais importante que uma remada pseudo-perfeita. Entendi. Você, você tem que fazer parte dali. Então esse que é o diferencial, né? Tá tendo Você acha que essa demanda, essa debandada da galera da OC1 para a V1 está vindo com esta lição, este tipo de informação, este conceito que eu acho que devia vir. Mesma coisa, um amigo meu falou outro dia o seguinte, para você entender. Cara, todo mundo quer tirar a cidadania italiana, mas o cara até tem parentes italianos e consegue lá o passaporte, só que o cara não fala italiano. Como ele pode se dizer um cidadão italiano? Então vamos supor assim, o pessoal está migrando da OC1 para V1. Óbvio, é natural e é permitido que as pessoas migrem pela competição, etc. Mas seria muito legal se as pessoas migrassem já com este conceito da canoa que os taitianos devem manter, né? Eles não botaram um pedalzinho lá e um leme que é muito mais fácil para eles por algum motivo. Provavelmente essa interação com esse ambiente, né, que eles tanto respeitam, que é o mar. As pessoas migrarem da OC1 para V1 no Brasil, seria legal se elas migrassem tendo essa consciência, né? Acho que alguns devem estar migrando com essa consciência ou não. Isso eu não sei por que eles estão migrando exatamente, tá? De repente porque o Mundial é V1, porque todo mundo está falando, não sei se é exatamente. E vou te explicar. Lá no Tahiti, não é que eles. Sabe por que eles não. Quem rema de V1 desde o começo, e lá eles aprendem na escola, lá no Tahiti, a primeira coisa que eu vi quando eu viajei, tá? Que depois dessas minhas viagens para o Tahiti, eu mudei, eu tive uma ascensão assim, de qualidade de remada muito grande, tá? Então, o primeiro impacto que eu tive quando eu fui para o Tahiti a primeira vez foi a quantidade de canoa individual. Todo mundo rema de canoa individual. E todo mundo rema de V1. As crianças aprendem a remar com a V1. Eles, na visão deles, eles não entendem o porquê botar um leme. Mas para que botar um leme? Não precisa. É, Eles não louco têm isso. Pô, não, para dar a visão direção. Mas como para dar diferente. direção? Você dá direção aqui. Para que, Como? É, para que o leme? Para que isso? Entendeu? que louco. Não tem nexo para eles, né? Porque eles aprendem aquilo, então aquilo é que nem andar para eles, é instintivo, ele já vai fazendo. E aí você vê que todo mundo anda de canoa individual. E uma galera, aí depois eles se juntam e montam a equipe, treinam a equipe. É o inverso aqui do Brasil. Aqui no Brasil o cara começa com a canoa de 6 e alguns vão migrar para a canoa individual.
também, aí fica nas duas. Lá eles começam na canoa individual. Então eles têm uma Legal. interação. E outra coisa que eu vi muito lá, né? O que me mudou muito, né? Eu mudei minha concepção totalmente. Quando eu fui lá, pensei, pô, o pessoal vai ficar remando forte pra caramba, não sei o quê, que tá na água, vai ser aquela disputa. Cara, o pessoal rema lá, o pessoal vai se divertir. Que O pessoal vai legal, cara. brincar. A Que galera pega a legal. canoa e vai para os lugares onde tem a ondulação, onde dá para surfar, aquela ondulaçãozinha, e fica surfando a ondulação. Que legal. Que Entendeu? legal. É outra visão. Aí você vê o cara testando, treinando a remada com qualidade. Então, não é aquele negócio de. Eu mudei totalmente depois da minha primeira viagem. Cara, Tá? essa pergunta estava na ponta da língua. Eu falei assim, vou perguntar para ele se o Tahiti mudou ele. Eu ia perguntar isso. Completamente, completamente. E eu já tinha um desempenho legal. Tá? Sim, Então, deixa sempre eu tem. contar essa história aí, já que a gente está ali. Eu já tinha um desempenho legal, já tinha ganhado um sul-americano de canoa individual, já tinha uns resultados legais e fui participar da primeira vez na Teaito, né? O Marcelo Bossi foi em 2006, 2016, Uhum. ele foi eu não fui para o Mundial da Austrália, o único que eu não fui, e o Bossi foi, e aí o pessoal do Tahiti, no ano seguinte, ia ter um Mundial de longa, e no outro ia ter o Mundial de Sprint, 2018, no Tahiti. Aí eles convidaram o pessoal de todo mundo para ir lá, né, para eles mostrarem o que eles estavam fazendo, né? E chamaram o Boss, que o Boss foi o representante do Brasil lá na Austrália. Então, Uhum. em 2016, logo depois chamaram o Boss, e o Boss me chamou e a gente foi para o Tahiti como convidado para participar da teatro e ver o que eles estavam programando para fazer para 2017 e 2018. Então a gente foi lá, foi muito legal. Que a gente teve contato com todo mundo do esporte, a gente saiu para treinar com eles, aí eu fui vendo isso, né? E o que eu via, cara, é que quando eu participei da Teaito, que a gente não sabia remar nada. Tá. Tá? O downwind, então, né, a Teaito é uma prova que você pega um downwind logo de cara, você sai, pega um downwind, aí você contorna, vai por fora do riff, né, pegando o downwind, depois você contorna e volta por dentro. Cara, quando dá aquela largada, vai todo mundo embora, todo mundo surfando, aí que você vê que, cara, foi a hora que eu vi que eu não remava nada. Eu falei, isso não Mas é tem bom nada. passar por esse tipo de experiência, né? Com São os certeza, degraus, né, cresci cara? muito. Você tomando, tipo, É um cara, choque de você. realidade, né? Eu Exatamente. remava a nível sul-americano, mas quando cheguei em Tahiti eu vi que não remava nada. Você sabe, ô Aí chinês, você... pode falar. Então, quando a gente fez o downwind, galera, todo mundo foi embora. A gente ficou lá para trás. Caramba. Aí quando eu peguei o upwind, aí que eu pensava que, pô, que eu perdia na remada, quando eu peguei o upwind, né, e por dentro, no lugar onde tinha menos onda, cara, passei muita gente. Aí eu vi que eu sei remar, mas eu não sei controlar a nossa interatividade com a canoa, com o mar, em relação a deles, era nula, cara, Essa sacada foi na tua primeira viagem, na certo? minha primeira viagem. Quando você foi para a sua segunda e a sua terceira, você sentiu que você, não estou falando nem de posição, nem se você andou na frente, nada disso, mas você sentiu que você melhorou quando você passou a ter essa compreensão, você Com foi mais certeza. confortável na segunda e foi bem mais confortável na terceira? Sim, foi. E eu tive um resultado no Brasil que me surpreendeu muito depois que eu mudei toda a minha estratégia de treino. Que legal. Porque, assim como eu vejo muita gente ainda fazendo hoje no Brasil, isso aí é para treinar. O brasileiro ele vê muita parte física. Então ele senta, pega o GPS, que eu não sou contra, né? Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do Brasil em 2016, parar de usar o GPS. Tá. Tá? Que é o feeling que você falou lá no começo. Porque eu vi que eu não sei. Aí eu falei assim, não, agora eu vou parar e eu vou aprender a remar com essa canoa. Vou parar de brigar com essa canoa. Porque eu via como é que era, que o esporte era outro. Não era brigar com canoa, era se Uhum. divertir e remar também. E então eu Exatamente. mudei totalmente.
E aí eu já tinha resultados bons, mas aí o meu nível melhorou, né, nesses anos, então deu uma ascensão em 2016, 17, 18, que meus resultados, eu era um bom atleta na Master. E aí eu passei a disputar Open. Tá, que legal. Entendeu? Porque eu aprendi, comecei a treinar, falei, não, agora eu vou me entender. E aí vendo vídeos, e fazendo, e testando, e comecei a fazer o que eles fazem, né? Eu acho que a pessoa tem que pegar a canoa, não é, eu tenho aquele percurso, eu vou lá e volto, vou lá e volto. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui no Brasil, vou lá e volto. Não, você para ali, fica surfando, hoje tem onda, pô, fica num lugar que tem ondulação legal, fica surfando. Se diverte. Você está treinando também fisicamente, mas você está aprendendo. Senão você não Que vai legal. aprender. Senão você vai remar 10, 20 anos e vai ficar naquela mesmice. Se você não parar para praticar, para se divertir, para interagir com o mar, você não vai aprender. É isso que eu vi eles fazendo, é isso que eu mudei. Antes dessa pergunta que eu vou fazer agora, tinha duas. Uma delas para você contar a história da formação e de como foi seu ingresso na Rinalu, que eu vou voltar a fazer. Mas como a gente está falando disso, eu decidi pular duas e vir para uma que é a seguinte. Algumas pessoas chinesas dizem, e engraçado, mais uma vez, acho que o primeiro foi agora, foi no Brasileiro em São Sebastião, que o Bonfá chegou do meu lado e falou isso, e depois mais duas pessoas me falaram também. Algumas pessoas dizem que a remada da equipe Rinalu, ela é diferente daquelas que são tidas como as mais eram tidas como as mais eficientes até então no Brasil, né? E eles usam o termo, ela é mais taitiana, né? Quando o Bonfá falou isso, eu falei assim, Bonfá, o que é uma remada mais taitiana? Se não me engano, sem querer colocar ele na fogueira, ele falou assim, que são remadas, elas não são tão alongadas, são mais curtas, tem uma diferença de movimento. Isso é verdade, vocês têm uma remada diferenciada, e como você estava falando desse teu aprendizado na V1 no Tahiti, né? Essa remada da equipe Rinalu, que dizem que é diferenciada, que alguns até dão um naming para ela, de uma remada mais tahitiana. Isso é fato? Isso é verdade? A remada é diferente? Se ela é diferente, tem alguma coisa a ver com a remada tahitiana? João, a remada, não existe remada perfeita, João. Então, mas não é bem por aí, tá? Na verdade, para cada condição tem uma remada, né? A remada é aquela que, ideal, é aquela que funciona mais, tá? Inclusive, essa prova aí de São Sebastião, que era uma flat, foi a prova que a gente ficou, eu pessoalmente, que eu fiquei, era uma interrogação, tá, do resultado. Porque no Rio Tá? vocês treinam com o marzão, né? Diferente daquela A região. Rinalu, eu vou muito lá para Cabo Frio, a gente Cabo treina Frio. lá e lá é muito bom. Uma das melhores raias, tá? Sempre tá ventando, sempre tem onda, né? Lá é muito bom lá, tá? E, e aí a Então, o gente tipo da fica treinando. remada, ela não existe uma remada perfeita, é isso que você está dizendo. Isso, aqui a remada Existe. pro flat é diferente da remada no upwind, é uma remada pro upwind, é uma remada pro downwind, é uma remada pro flat. E aí a gente. Esse foi o resultado que mais me surpreendeu. Mas como é que A vocês gente foi fundaram? Quando muito vocês bem, a gente sentaram. foi muito bem. Me Não, eu surpreendeu. vi, vocês foram O muito nosso, bem mesmo. Muito bem o mesmo. Não nosso foi nem, foi nem aonde o pela nosso questão. resultado mais me surpreendeu. E não foi nem só pela questão de o quanto vocês chegaram na frente da equipe SAMU, né? Que e com merecimento. Até então era a equipe assim, tipo, com maior histórico, vista como imbatível, o máximo que alguém ameaçou, mas muito de longe foi a equipe Tarroi e etc e tal. Não foi só a distância, foi o percurso daquela prova com a temperatura que estava naquele dia, com água parada, a média que vocês fizeram para o tamanho do percurso foi uma média boa. Aquilo Muito também boa, surpreendeu, né? muito boa. Eu acho que ali todo mundo, a equipe ali se encaixou. A equipe ali, a gente praticamente não errou. A gente errou muito pouco.
Que Né? Aí legal, eu cara. digo que, tipo assim, aí naquela remada, o GPS fez diferença, né? Tá. Porque o, a gente botou um GPS, aí o Voga via e caía um pouquinho, o pessoal, corda, tá caindo. A gente já acertava de novo. Cara, eu vou te Isso a falar gente que eu fiquei conseguia. muito feliz com aquela vitória de vocês. O Serginho, o Leão, sei que os caras são meus amigos há muitos anos, né? O Animal, já até acho que alguns antes da Canoa. O Dave é meu amigo de corrida de aventura antes de eu imaginar fazer evento e etc. E eu sempre falava para eles, cara, eu preciso ver competitividade, né? Você imagina, a Fórmula 1 tá chata porque, pô, o Hamilton. Pô, quando tinha Ayrton Senna, quando tinha Piquet, quando tinha Mansell, o nego se Prost. arrebentava, você não sabia quem ia ganhar. E quando venceu, eu falei assim, me deu uma sensação de felicidade, né? A gente fala assim, nossa, vamos ver competição, né? E eu Isso. vi que era uma vitória consistente, não foi um acaso, não foi nada, né? E isso se consolidou em vitória. Isso se comprovou em vitória, que temos aí uma grande equipe. Como é que foi o teu ingresso na Rinalu, sendo você um atleta do Rio de Janeiro e a Rinalu uma equipe de Cabo Frio, né? Obviamente vocês se conheciam, eram amigos, mas como é que foi esse chinês? Vem para cá, ou como é que foi a história da Rinalu? Tá? Essa equipe a gente começou em 2018. O Ricardo Sanson, eu já tinha competido com ele algumas vezes, na verdade, eu chamei ele para competir comigo em algumas equipes, né? A gente competiu em algumas Rios VA e a equipe andou bem, né? A gente tinha uma equipe boa, né? Então, e a ideia dele, ele que arquitetou isso, a gente quis montar uma equipe do Rio de Janeiro, tá? Então, a primeira formação dessa equipe foi 3 atletas da Reina Lu, né? O Henrique, o Ricardo Sanson e o Max. E foi eu, e aí eles me chamaram, eu falei, não, eu topo, e aí também conseguiram trazer o Reginaldo e o Igor. Tá. Essa foi a primeira equipe. Aí a gente começou a treinar em Cabo Frio, a gente ia para Cabo Frio treinar, em uma semana a gente ia para Cabo Frio, na outra semana, como eram 3 e 3, né? E na outra semana eles vinham para o Rio, a gente treinava. E a gente foi, tipo assim, você vamos manter o segredo lá para a primeira etapa, que foi em Itaipu. Só que quando o pessoal viu a nossa equipe, o pessoal não acreditou, não levou muita fé na gente, não. Por quê? Porque se você botar no papel essa equipe individualmente, né, se você fizer aquele time no papel, a Tarroi, no caso, que era a equipe que era pessoal que estava mais cotada para ganhar, ela tinha atletas com resultados mais expressivos na canoa individual. Isso, Se você somasse um por um ali, comparasse, eles tinham uma canoa mais expressiva, né? isso. Individualmente falando. E então eles não levaram fé na gente. Inclusive, Entendi. eu tenho relato depois da prova, o cara falou assim, pô, mas que vocês foram bem pra caramba, eu pensei que vocês iam morrer, que vocês estavam num ritmo muito forte, e na verdade a gente estava bem pra caramba. A gente sobrou naquela prova. A gente chegou Qual, bem. qual era o objetivo, quando fundou a equipe, qual era o primeiro objetivo? Vamos fundar a equipe para quê? Ah, vamos ser campeão carioca, vamos tentar. Tinha um objetivo, e qual era ele? Não, a gente queria tentar ganhar. Né? A gente não sabia Um se ia campeonato ganhar, era uma brasileiro. incógnita. A gente montou uma equipe, todo mundo ali focado em querer ganhar. Mas querer é uma coisa, né? Você Sim, conseguir é sim, outra. Então a gente foi e sabia que ia ser muito duro. Na verdade, a gente pensou que ia ser mais difícil. A primeira prova, a gente ganhou, é o que eu falei, a gente ganhou, a gente pensou, pô, eu pensei que ia ser uma prova muito mais disputada, que ia ser pau a pau, que talvez a gente não conseguisse, pegasse um pódio, mas a gente queria ganhar, mas a gente não sabia, né? Então, foi aquela interrogação. E aí a gente foi muito bem, só que eu acho que as outras equipes não, tipo a Tarro, eu acho que ela achou que não ia ter alguém, uma canoa assim tão forte. Tanto é que na segunda prova em Vitória, em 2018, eles vieram mais fortes. tá.
Eles vieram mais fortes, vieram mais treinados, aí já foi mais disputada. Entendi. Como que vocês fazem para treinar hoje, China? Então, e aí 2018 a gente ganhou, Ah, mas aí tá. a equipe mudou, tá? O Igor e o Reginaldo saíram da equipe, né? Eles, por motivos particulares lá, saíram. E aí, quando a gente começou 2019, foi outra incógnita, né? Que a gente não botou nenhum nome tão expressivo na canoa. Entrou o Vitor de Cabo Frio e o Juan, que também é de Cabo Frio, 17 anos. Então, aquela prova de São Sebastião, cara, a gente está com uma equipe diferente, numa situação mar totalmente flat. Aquela que foi surpreendente. Fiquei mais surpreso do que até a primeira vitória em 2018. Quando você E fez, aí, para fizeram. treinar hoje em dia, o que a gente faz? Eu vou para Cabo Frio, né? Agora só eu do Rio. Tá. Ah, é, fica mais fácil, né? Aí a gente ficou treinando bastante, né? A gente treinou bastante assim. Eu vou para Cabo Frio, passo o final de semana lá, fico na casa do Henrique e a gente treina. Quando vocês participaram da primeira etapa do Brasileiro e aí vocês foram para a segunda etapa, De qual é, ano você está falando? desse ano, 18? agora, desse ano, 19. São Sebastião e depois Vitória, 2019, Tá. né? Na verdade, São Sebastião foi onde o Neguinho virou e falou assim, uau! Né? Ali mesmo, para mim, eu acho que houve, já vinha como uma ótima equipe, claro, mas ali foi, eu acho que a consolidação, né? E aí é óbvio que vinha uma segunda etapa, onde tinha mais uma vez uma grande equipe com um grande histórico, que era a SAMU, e que ela certamente, por serem competitivos, iria para cima da Inalu, porque gostariam de resgatar, e é natural no esporte isso que é legal, resgatar o lugar deles como a principal equipe, e ali ganhando a segunda etapa, eu não sei muito bem como é que seria a pontuação, quem seria campeão brasileiro, não acompanhei. Isso pesou para vocês, porque o atleta, quando se deixa influenciar ou deixa pesar esse tipo de coisa, caramba, agora a gente tem que mostrar que a gente é isso aqui mesmo. Porque se a gente perder lá, vão já falar, ah, tá vendo? Foi só um não sei o que lá. Isso pesou para vocês? Vocês se preocupavam com isso ou vocês ficaram na de vocês e falou assim, o rumo é esse, o jeito de a gente bater na água é esse e vamos fazer o nosso trabalho? Porque quando eu falo vocês, são 6 pessoas, 6 cabeças, e essa é uma das dificuldades da canoa, dos esportes coletivos, né? Então, assim, e o psicológico, eles são 6 psicológicos, não é um psicológico, né? E, então, administrar uma equipe é mais difícil. Quando vocês saíram da primeira etapa, houve esse peso, isso pesou para a equipe ou não? Eu acho que mais fortaleceu do que pesou. Porque, na verdade, a gente provou que a gente era capaz. Entendi. Né? Eu acho que um atleta ele tem que crescer, né? Não pode pesar, tem que crescer. Quando eu vou de individual, eu tenho uma política um pouco diferente. Eu não me cobro muito na canoa individual ali de colocação. Tá? Eu treino muito, eu me cobro desempenho. Tá? Eu acho que um bom atleta é aquele que ele prefere ganhar, ele prefere perder andando bem do que ganhar andando mal. Entendi. Então, se nós treinamos e eu treinei, eu estou andando bem no treino, chega na competição, eu ando igual eu ando no treino, a ideia na competição é andar um pouquinho melhor que no treino, mas não vai fugir muito disso. Né? Eu vou ter que andar ou igual o treino ou um pouco melhor. E se tem outra equipe, outro atleta que te superar, cara, você tem que ir lá dar o parabéns pro outro. Você não pode criar. Isso aí que mina o atleta. Botar esse peso que tem que ganhar. Ele tem que fazer uma boa apresentação. Ele tem que ter um bom desempenho. Entendi. Né? E aí, se você pensar eu gosto de pensar dessa maneira, né? Porque aí esse peso não cai em cima de você. E claro que na hora tem a competição, na hora você quer ganhar, na hora você vê o cara do lado, você vai querer passar, normal. Mas você não pode ficar cultivando isso vai te minar. Que bacana. Isso vai te minar. É difícil encontrar
a galera A parte pensando assim, viu? psicológica conta muito. É. Eu vou fazer o seguinte, Inês. Normalmente essas lives têm 1 hora. Quando o papo é bom, extrapola. E eu marco aqui no relógio que a gente está com quase 59 minutos. Então já já o Instagram vai dar um chute na gente. Eu brinco que ele dá um chute na gente, vai chutar a gente para fora. Então eu vou pedir para toda a galera que tá muito legal. Acho que foi a live que eu mais tive gente por muito tempo ali, um número bom. Acho que foi a melhor de todas até hoje, tá? Isso é mérito teu. Eu vou pedir para todas essas 50 e poucas pessoas que estão aqui que eu vou desligar agora antecipadamente, antes de ele começar a me dar aquela regressiva de 30 segundos, e vou entrar novamente, vou chamar o chinês novamente para a gente finalizar, que tem mais 2 perguntas aqui. Uma delas é que eu quero explorar muito essa coisa do internacional do chinês, tá bom? Então, China, se para você tá tudo bem, eu vou desligar agora, vou entrar na sequência, você já se convida, eu já vou botar você na tela de novo, a gente vai esperar o pessoal entrar e para a gente finalizar. Pode ser para você? Você está com um Pode, tempinho? tranquilo. Show. Então, até breve, galera. Já vou chamar. Já estamos com 50 e poucos, tá ótimo. Ô, Chinês, me fala uma coisa. Quais são, para eu poder entrar no assunto das suas provas internacionais, quais são as metas da equipe? Quem que está na equipe hoje? Quais são as metas da equipe para 2020? Né? Agora 2020 ficou complicado, né, João? Porque a gente não sabe o que vai ser. Mas a meta era defender o título brasileiro, era para ir para o Mundial de Sprint, que já não vai ter. Então a nossa meta é o Campeonato Brasileiro e que, consequentemente, se a gente conseguir ser campeão, a gente consegue a vaga para 2021 em Samoa, o Mundial de Longa. Então é importante, bem importante. Muito importante. Então, o objetivo principal é o brasileiro. E do adversário também. Dos nossos principais adversários também é esse o objetivo principal. Sabe o que eu acho, Chinês? Eu acho que assim, eu posso estar errado. E eu torço para que eu esteja certo. A gente tinha uma Matarroi que foi lá e bateu na trave, que eu acho que se voltar e voltar, também entra na briga. A gente tem uma Brucutus que parece que está ressurgindo, assim, Riesco, sem palavras. A gente tem a Rinalu, que hoje é a grande equipe nacional. Eu acho que isso acabou inspirando outras equipes que a gente às vezes nem está imaginando, mas nego pode ser que esteja treinando lá para ir lá. Deixa eu olhar aqui, tem aqui a Tarroi, tem aqui a Samu, tem aqui a Brucutus. Bom, beleza. Mas de repente tem uma lá que pode ser que está ralando, porque foi inspirada por vocês, né? Tipo naquela coisa. Não é que é possível ganhar da Samu, é possível ser uma equipe melhor que a Samu, né? Se consolidou, né? Não estou falando isso do lado ruim, né? São meus amigos, vocês são meus amigos, eu estou falando do lado competitivo. Então vai ter mais gente que vai querer, e o Brasil tem muito atleta bom, tem muito clube bom, tem muito treinador bom, para a gente ter 10 equipes que você vai jogar na água e você não vai saber quem é que vai ganhar, né? Então, assim, pode ser que no ano de 2020 até surjam outras equipes inesperadas, né? Você acredita que isso é possível? João, eu sei que a Samu vai vir com tudo, né, esse ano. Tá? Eles estão, não vão deixar, tipo assim, eles querem voltar a ser campeões. Normal. E normal, né? É legal essa disputa. E a gente também está focado. E pode vir outra equipe. Eu acho que pode vir equipes com revelações, tá? Mas o VAA do Brasil já chegou no nível que o cara não vai chegar assim. Eu acho difícil chegar uma equipe e ganhar. Acredito que espero que sejam equipes que representem bem, que seja um começo para no futuro poder estar batendo ali junto e ser campeão, sim. Né? Porque nada é para sempre, né? Então, é renovação. Então, mas chegar uma equipe assim, posso estar enganado, mas acho difícil, porque já está no nível tal que não é só treinamento de força, você tem muita técnica. Né? O VAA, uma das experiências que eu tive no Tahiti, né, aquele negócio da V1 que eu te falei, o Mundial de 2017, o primeiro Mundial de longa, me esclareceu muito.
tá? Deixa eu te explicar. O Tahiti, ele não ganha na força física. Tá? A equipe do Tahiti, ela é bem superior às outras, esses 2 mundiais longos, ela ganhou, tá? No surf, na interação com o mar, tá? E na minha visão, a V1 tem tudo a ver com isso, tá? Então, e a Reina Lu também ganhou, por isso que eu te falo que o resultado que para mim foi mais surpreendente foi de São Sebastião, que o mar estava flat, e a Reina Lu não ganhou na força física. Tá? Então, uma equipe, para ela chegar lá e ser campeã brasileira hoje, não é só treinar fisicamente, e não é só ter uma boa remada, ela tem que ter uma interação com o mar. E essa interação com o mar, você não aprende em 1 ano, 2, demora mais tempo. Você tem que estar lá na água, você tem que estar surfando, entendeu? Cara, é tão louco isso na canoa, essa questão da interação, do estar junto, que muita gente ouve, e hoje como o VAR tá tão grande, eu acredito que tem muita gente que ouve e nem liga, né? E se me permitir, vou te contar rapidinho uma experiência, minha primeira experiência numa canoa OC6, foi uma prova em São Vicente, que eu fui convidado para remar junto com a equipe Alaia Bozo d'Água, campeões mundiais de rafting, os caras desse tamanho. O Serginho remava na época na Alaia e chamou os caras para essa prova lá em São Vicente. João, você vai remar com os caras? Falei, beleza, vou. Aí eu me lembro do Serginho falando assim, gente, não vai ficar fazendo remada de rafting, que é aquela paulada rápida. Rema arrastado. Ah, deixa com a gente. 7 equipes na água. Eu me lembro que tinha uma equipe que tinha 2 meninas, um tiozinho que devia ter uns 90 anos e uns 3 magrinhos lá. Uma canoa velha, pesada, eles remando tudo meio que errado. Aí eu pensei comigo, bom, atrás dessa a gente não vai chegar. Cara, a gente chegou em último, porque essa canoa estava remando mais no conjunto. Olha, um cara de 90 anos, 2 mulheres remando totalmente errado e 3 moleques bons. E eu na equipe que todos os caras eram da Laia Bozo d'Água. O Coré, o Zé Prego, o Keké. Porra, nego sinistro. A gente chegou em último. Ali foi a minha primeira prova de OC6 e a minha primeira lição em relação a isso que você está falando, né? Que é um monte de fator, mas um dos principais talvez seja essa coisa de você compreender o meio, de você estar remando junto com a galera, de não sei o quê, né? Putz, isso é muito importante na canoa, né? Com certeza. Isso que você sentiu, João, foi essa interação da equipe, tá? Essa é a primeira interação, né? É você sincronizar, sintonizar com a equipe. Mas aí, hoje já está no nível de sintonizar. A equipe é o básico, né? Você sintonizar com a sua equipe, mas você é essa equipe, né, virar um organismo e sintonizar com o mar. Então, se uma equipe não tiver isso, ela não vai ganhar. Exatamente. Isso você não adquire assim do dia para noite. Que louco isso. Entendeu? China, a gente... Puta, cara, eu sou meio pirado. Nós vamos fazer uma outra live, cara. A gente vai sentar, vai montar um conteúdo legal, eu e você juntos, a gente vai fazer uma outra live, porque esse assunto é muito pirante, cara. Não tem um esporte melhor para falar sobre isso no mundo, cara, sabe? Essa coisa de interação com o meio, né? Nem escalada de alta montanha, que beira isso, cara, não tem, eu acho demais. É porque é um meio dinâmico, né? Não é? Né? O mar é dinâmico. Você não está só na natureza, mas você está no meio que ele está em movimento constante. Né? E às vezes numa mesma prova você pega condições muito variadas, né? A cada canto de pedra, a cada ponta de pedra que você vira é outro mar. Legal. Outra condição. Eu vou para a minha última pergunta, e aí se alguém quiser deixar aqui gravado alguma pergunta para o chinês, já pode começar fazendo. Tá dando show, hein, chinês? O Beto Vaz escreveu. Valeu, Betão. Meu, teve comentário pra caramba que depois, quando for pro YouTube, vai dar pra você ver todos, ou nas 24 horas, né? Porque esses 2 vídeos vão ficar 24 horas no Stories ali, a gente vai pedir pra galera assistir, tá? Me fala uma coisa, conta como é que foi a tua participação na teatro, né? Por 3 anos, 2016, 2017 e 2018, né?
de você ver aquela infinidade, aquela quantidade gigantesca de canoas ali, né? Até para a gente finalizar, eu vou deixar você falar bem. Como é que foi você sentar ali no meio de vários taitianos e falar, cara, eu sou um peixe fora d'água, de você ir para um mar que tudo bem, por mais que a gente tenha o Rio de Janeiro balançado, etc. Então, uma prova da Windy. Como é que foi isso, a sua participação e a decisão de ir para essa prova? Mas, cara, eu vou juntar meus trocos, vou deixar de fazer um monte de prova aqui no Brasil, sei lá, mas eu vou para essa prova. Como é que foi a tua primeira ida? E você já pincelou isso lá no começo, mas eu queria que você se aprofundasse. E como é que foi estar lá de verdade? Então, João, foi uma oportunidade única, né? Que o Marcelo Boss, que era da minha equipe Master, e a gente classificou, né, para esse Mundial, e ele foi convidado e me chamou, a gente foi para lá, e o pessoal de lá, né, da própria pessoa que estava organizando o Mundial, apresentou a gente a todo mundo, levou a gente nas fábricas de V1, nas fábricas de remo, disponibilizou canoa para a gente treinar, para a gente competir. Então, independente do resultado, cara, para mim foi muito gratificante, foi muito bom, né? E estar lá foi tipo um sonho, eu sempre quis fazer essa prova, né? Independente de resultado, né? E até um ponto que eu queria falar. Acho que no Brasil as pessoas devem participar mais das provas por participar. Às vezes o cara, não estou treinado, eu vou treinar, quando eu ficar bom eu vou participar. Pô, deixa disso, vai participando, porque perdendo que você aprende, que você tem que perder muito para ganhar. Você não pode desistir, tem que ir lá, perder. E quando eu fui para o Tahiti, não tinha esperança zero de ter uma boa colocação. Já sabia, mas aí eu vi que realmente não sabia nada, e aquilo foi muito bom, porque aí nos outros anos, aquilo que você perguntou, nos outros anos já vi evolução, já comecei a disputar mais, então foi independente de resultado, você tá lá no meio, cara, é o lugar que, tipo assim, sabe como você sabe, eu tô no lugar certo, você não queria estar em outro lugar? Então, quando eu estava lá, eu não queria estar em outro lugar, eu queria estar lá mesmo. Tem um comentário que eu não posso deixar passar aqui, que é da Carla. Chinês, você me fez começar a entender a V1. Falava para você do meu caso de amor e ódio. Você me fez entender que seria só amor. Muito a aprender, eternamente grata. Esse é o comentário da Carla Matos. Eu quis ler esse de tantos que estão passando aqui, porque eu achei esse aqui muito bonito, cara. Muito legal, viu? A Flor disse tudo, né? Você tem que... Depois que eu fui lá, eu fui aprender a me entender com a canoa, e aí depois é só diversão. Quer dizer, você começa a remada a ficar mais prazerosa. Bacana. Entendeu? Quando você começa a ter esse diálogo com o mar, não brigar com o mar, e entender ele, dançar a música do mar, a remada vai ficando cada vez mais prazerosa. Quais são os... Desculpa. É que tem um delayzinho, às vezes eu te atropelo por causa do delay, desculpa, pode falar. Então, porque o pessoal tem esse negócio de amor e ódio pela V1. É só amor, gente. É só amor, entendeu? Só você não brigar com ela. Ela é geniosa, mas você tem que entender, entendeu? Quando você começa, você para de remar, tira o GPS e vai brincar com a canoa, vai se interagir, que aí depois vai ser só amor, que a Carla está falando. A Drica colocou aqui, depois de 7 aulas de V1 com o chinês, participei do Brasileiro de V1 ano passado. Valeu, mestre. O Dan... O que falta para um brasileiro chegar na Super Aito? Então, aí a gente está aprendendo ainda, né? Acho que ainda falta um pouquinho, mas a gente tem grandes remadores, a gente está no caminho. Falta um tempo, né? Dá um tempinho para a gente que a gente chega lá. Boa. Ivan Mundim, comecei a participar incentivado pelo chinês, pelo Jorge na V1. Quando eu vi, estava na final do Mundial de 2018, mais 60. E isso, quando a gente fala mais 60,
Nego já. Ah, não, acho que a gente aqui não, É, né? o Quem tá Ivan é um assistindo. monstro, né? O Ivan é fora de Porra, o série. Ivan é sinistro, cara, né? Foi por isso que eu escolhi ele para remar comigo na minha equipe. Eu já falei para ele que ele é escravo chinês, não sai nunca mais. Fora que é um querido, né, cara? Ó, Simone, esse é o meu treinador, doida para voltar a remar. V1 é tudo de bom. Comecei aprendendo com esse querido. Deixa eu ver aqui. Vou experimentar a V1. A Gláucia já está falando que vai experimentar. Com o chinês, hein? Então, A isso aí. dica no Rio aí, ó. Demorou. Que tá Vamos na lá. Brava A e também tá no Esquilo Sports como professor. Chinês, eu vou convidar você, deixa passar a pandemia, deixa eu ir para o Rio. Tem um programa, a gente está lançando uns programas novos no Aloha Spirit Media. Tem um que já está lá, que é o 15 Minutos, que é de entrevista. E tem um que já está montado, mas a gente não consegue buscar material, aprendendo e conversando com todo mundo. E o programa vai ser editado e vai mostrar a visita naquela base. Então já estou me convidando para fazer isso com você, tá? Demorou. Vamos lá. Pô, adorei, adorei, adorei falar de verdade com você. Ah, Grande obrigado. admiração por você. Me lembro de Obrigado cada pela coisa que você me oportunidade. falou. Pô, me lembro de cada coisa que você me falou. João, você tem que fazer vídeo aqui desse negócio do Leme Pontal. Você tem que divulgar com Isso. vídeo, não sei o quê. Tomei muito puxão de orelha. Eu não tive aula de V1, viu, gente, com o chinês, mas tomei muito puxão de orelha. E todos bem-vindos, né? Irmão, tem uma perguntinha aqui. Vamos dar mais uma aqui. Irmão, o que você pode falar sobre a formação de uma equipe e os critérios de tomada de tempo? Isso é o ponto mais polêmico, tá? Não existe um método perfeito, tá? Um método que a gente usa muito é tomada de tempo, tá? Não é perfeito, mas é um que não tenha dúvida, tá? O ideal, o que a gente, o ideal é ter um técnico, o técnico fazer a tomada de tempo, tá remando e ele definir a equipe. Isso é o ideal. Mesmo assim vai ser controverso, né? O técnico pode ter preferência para um ou para o outro, não sei, mas seria o ideal. Quando a gente não tem esse técnico, geralmente o que a gente faz é a tomada de tempo e segue a tomada de tempo. Tá? A tomada de tempo ela não é perfeita, mas se o cara ele rema bem na canoa individual, eu tenho uma teoria que é o seguinte, João. Todo bom remador, ele rema bem na canoa individual. Ele pode não ser o campeão, mas ele vai fazer um tempo próximo aos demais ali, vai andar, né, vai chegar atrás, mas não muito para trás. Se chegar muito para trás, tem um desnível técnico grande, tá? Tá. Então, o cara remar bem, só que tem o seguinte, ele remar bem de individual, quer dizer que ele é um bom remador, mas ele pode não ser bom na de 6. Ele pode ser muito bom na individual, a gente tem uns atletas que são muito bons nas individuais, mas eles não se encaixam tão bem na canoa de 6. Então tem esse viés aí. Mas Tá. se ele for bom, ele vai bem na canoa individual. Tá bom. Tá? Porque agora você tá. Na verdade, a canoa de 6 ela ainda é mais complexa, na minha opinião. A canoa de 6 é mais complexa que a de 1, porque a de 1 é eu, a canoa e o mar. Na de 6 ainda tem equipe. Entendi. É esse fator, né? Fator temperamento, fator é, estar junto, tem vários Está fatores junto. que. Tem uma. Você vê muito, quando você vê o pessoal do Tahiti, fala muito, eles, as equipes tops, você vê que a Shell, o Kevin saiu da Shell. O Kevin é um dos melhores remadores de V1 e a Shell continuou ganhando. Eles não querem muito estrelismo na equipe. Nem pode ter, né? Nem pode ter. Então, quando você tem um remador que ele é meio diferenciado, não são todos os remadores que são diferenciados que têm a humildade, porque quando você entra numa canoa de 6, se eu estou lá remando, eu não, independente de eu achar se o Voga está na cadência certa, está fazendo a remada ideal, que eu falo que a remada vai mudar, não interessa, eu vou ter que seguir ele. Tá. Eu posso achar uma coisa, mas eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer o que ele está fazendo. Então, não é qualquer remador que anda de individual que vai bem numa canoa de 6.
Mas respondendo a pergunta, o critério é muito difícil. O ideal seria um técnico, mas não tendo técnico, a gente faz tomada de tempo e chega uma boa equipe. Tem uma pergunta aqui de um fabricante que é da Corivaa, né? Não sei se é assim que pronuncia, me desculpem. E eu estou fazendo questão de ler porque, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu levei um puxão de orelha de um espectador quando eu fiz a entrevista com o presidente da confederação, o Daniel. Tá até aqui no Aloha Spirit Club, que ele fala que eu falo demais sobre o Aloha Spirit, etc e tal. Então eu até dei um pouco de razão, na verdade, depois pensando comigo, mas não é nada parcial, é natural. Então eu estou tentando, essa é a primeira entrevista após essa fala, que eu estou tentando evitar de falar esse nome, porque aqui eu estou pelo Aloha Spirit Club, que é um gerador de conteúdo, né, e não como Aloha Spirit Festival. Mas às vezes não dá para fugir. Com essa pergunta deste fabricante, gostaria de dizer que assim, tipo, a gente vai apostar muito nos próximos anos o Aloha Spirit no casco V. Então a gente vai começar a separar a prova de V1. A gente já está colocando o V1 num percurso um pouco maior. Para o ano que vem a gente pretende colocar ela naquela prova de 20 e poucos. Né? Pode ser que a gente faça isso já em Niterói, eu não sei. E tem as provas de V6 também já no Aloha Spirit, embora tenha uma só equipe inscrita, mas por ser uma novidade a gente vai manter. Ele pergunta o seguinte, você viu diferença em tipos de V1 no Tahiti? Canoas para diferentes condições? Se você viu, quais são as diferenças principais? Não, a canoa que você vê muito no Tahiti, que não trouxeram para o Brasil ainda, é pelo porte do remador, tá? Lá você tem tipo o tamanho PMG, tem canoa para criança, tem canoa para um cara mais magro, canoa para um cara ter tantos quilos e canoa para um cara mais pesado. Do Tá? mesmo Mas não fabricante, você o disse. mesmo fabricante, teoricamente o mesmo molde, o mesmo modelo, não molde, só molde é diferente, mas o mesmo modelo de canoa você tem para tamanhos diferentes. Inclusive, quando você vai lá, o cara vai te olhar, vai escolher uma canoa para você, ele vê o seu biotipo e fala assim, você vai naquela canoa ali. Aí ele olha para o outro ali, não, você vai naquela canoa lá. Por quê? Pela canoa, pela distância do fica-pé, pela largura do cockpit. Tá? Que a canoa, o ideal é que ela encaixe como uma luva. Você tem que entrar num cockpit ali e se encaixar naquela canoa. Tá? E aqui, aí a gente aconteceu aqui no Brasil uma coisa de, então vamos pegar uma canoa que dá para o cara de 100 quilos. Aí chega um cara de 70 quilos numa canoa que é feita para um cara de 100 quilos, fica sambando ali dentro. E isso é uma das dificuldades de controlar a canoa, parte por aí também. Quais seriam as diferenças? Volume interno, finca-pé? Volume de canoa e largura do cockpit, principalmente. Entendi. E aí tem altura, aí você também, aí cada um pode escolher hoje nos fabricantes, a altura de banco, né, distância do finca-pé, tá? Mas aí que geralmente tem um molde só, né? Então só tem uma largura de cockpit. Deveriam ter mais. Entendi. Tá, mas não tem de mar, assim, tem modelos de canoas que surfam melhor, tem modelos de canoas que são melhor para o flat, mas no geral a tendência da canoa é para andar rápido. Então, porque você vence a prova, a canoa que anda rápido, né? Toda canoa surfa. Tá. Então, não tem muito disso na canoa. O cara, depois que ele aprende a surfar, ele não embica mais. Ele não precisa ter uma canoa com rocket muito grande, não. Então, a canoa que é mais reta, ela anda mais. Perfeito. Chinês, quais são os apoiadores da Rinalu e se você tem pessoalmente alguma empresa que te apoia? Então, a Rinalu apoiada é o patrocínio da Timirage, tá? É o apoio da Pneu Clube e da Viper. Tá? E eu tenho o apoio da Quant, do Rumo, Remo Rumo. Ok. E da Pedal Store RJ. Pedal Store RJ. Store Isso, RJ. Tá. E a Canoe, colete da Canoe também. A Canoe, colete. Tá. Quero parabenizar todas essas marcas, né?
algumas aqui, ou a maioria eu conheço até as pessoas pessoalmente, e eu tenho certeza que a gente vai atingir um nível no VAR em que grandes empresas vão começar a vir. Já estão vindo, né? Já estão vindo, já estão vindo. A Azul Linhas Aéreas, para você ter ideia, fez um corporativo há pouco tempo, que as pessoas foram só para fazer um desafio e decidiram continuar. Elas estão indo para o Aloha, continuaram treinando, e estão indo para o Aloha com 2 equipes. Então é legal, porque tem a Smiles lá, o Provette, não sei o quê, você já tem uma outra companhia aérea, que o pessoal do marketing, tem gente do marketing que está nessa canoa. Então, putz, isso é muito bem-vindo. E para finalizar mesmo, me fala qual é o seu desejo. O que você deseja para o VAA no Brasil? Ele está crescendo demais, né? Não vou induzir a tua resposta, pelo amor de Deus. O que você deseja para o VAA no Brasil? Eu desejo que a gente comece a evoluir tecnicamente e consiga cada vez melhores resultados lá fora. E a base disso, né, o que vai propiciar isso? É o crescimento geral do VAR, né, o grande crescimento, cada vez mais praticante. Eu falo muito que é o esporte mais agregador e que mais retém que eu conheço. Tá? Todo mundo que começa a remar não quer parar, não para. Quando para, quer voltar. Tá? E é para todas as idades. Eu acho muito legal você chegar. Eu acho que é o único esporte que você chega no Mundial, tá? E todas as categorias Master 40, 50, 60, 70, estão no mesmo evento. Isso é demais, né? Isso é demais. Então você tá. Claro que o espírito, né, do 70 a mais é totalmente diferente mas ele tá junto do cara que é Open, né? O pessoal Open tá totalmente focado, aparece na hora da prova, não fica assim dando muito de rolé, porque o nível é muito alto. Já o pessoal de 70 tá lá mais uma grande diversão, mas tá junto. Legal. Né? Acho que é um esporte já com uma visão mais do futuro, né? Que a gente está vendo que o esporte não é só pro jovem, né? O esporte é para todo mundo. Total. E o VAE, ele é muito agregador, né? Tem alguns esportes que quando chega uma pessoa de mais idade, não sei o quê, o pessoal já olha meio torto, ele não vai servir aqui para competição, não dá muita ideia, e o VAE não. O VAE, ele é muito mais agregador, é uma família realmente. Eu acho que por isso que ele tanto cresce. Né, por ser um esporte coletivo e tão agregador. E é essa base que vai sustentar os atletas de ponta. Que é outro viés, né? É o esporte com uma atividade física, né? Com uma vida saudável, uma qualidade de vida, e esse pessoal, o que esse pessoal quer ver? Quer ver os atletas, os ícones, indo lá fora e representando cada vez melhor o Brasil. Um completa o outro, não é mais importante que o outro, é um completa o outro. Me falaram que nos países onde a canoa é cultura, né, da onde ela surgiu, os mais velhos, inclusive, são os mais reverenciados, né, quando eles estão no campeonato, né? Óbvio que não mais pela performance, mas pela história deles, né? Os caras sabem, aquele lá foi fulano. Eles valorizam muito o conhecimento, né? Que bom, que bom. Bom, é isso aí. Chinês, puta, adorei de verdade, dá pra ver na minha cara. Adorei de verdade. Eu também, achei muito bom. Diz muito obrigado para a esposa e para a filharada aí que tiveram a paciência de te liberar por esse tempo. Quero agradecer de verdade todo mundo que estava aqui. Óbvio que é um canal de conteúdo, óbvio que a adesão para a gente, formadores de conteúdo, faz muito bem. Mas quando eu bato esse papo nas entrevistas que eu tenho feito, não sou entrevistador, minha praia é outra, eu tô achando tempo também para me ocupar aqui, porque eu não aguento mais não ficar fazendo nada, né? Então, assim, eu trato os entrevistados como um amigo que, se eu tivesse com o chinês sentado com 1 hora em qualquer lugar, eu provavelmente chinês faria quase todas as mesmas perguntas, né? Então, muito obrigado por dividir o seu conhecimento e os seus pensamentos com todos nós. Meus parabéns pelo atleta que você é, a pessoa que você é, e não estou falando isso de agora. Eu observo, já falo isso para muita gente, que eu observo muito, né? Sou muito observador de como a pessoa se comporta num lugar, como que ela se comporta frente ao êxito e à decepção, né? Você sempre é um cara com uma postura muito bacana e sempre um destaque no esporte, um cara que todo mundo olha
com muito respeito e com muita vontade de absorver pelo menos alguns minutos do seu conhecimento e do seu expertise na canoa, tá? Muito obrigado de coração e de verdade, tá bom? Pô, eu que agradeço, João, a oportunidade também. Obrigado por desenrolar da entrevista, foi muito legal. Legal. Eu estava meio nervoso aqui, mas fluiu fácil. Tá bom, então. Fica com Deus aí, cara. Muito obrigado. Você E para também. todos vocês, vai estar daqui a 2 dias, vai estar no YouTube, tá? No Aloha Spirit Media. A gente está fundando um outro YouTube, que vai mudar, o Aloha Spirit vai mudar de Clube para Mídia, o nome. Então, aonde a gente tem lá Aloha Spirit Clube, no YouTube tem 600 inscritos. A gente já lançou o canal novo, tá muito mais caprichado, muito mais bonitinho ali. Essa entrevista com o chinês completa vai para o YouTube daqui a 2 dias, que aí vocês podem trocar links e mandar para a galera para assistir, que essa é imperdível. Quem perdeu aqui, vale a pena assistir de verdade. Quem gosta do VA, vale a pena assistir de verdade depois lá, tá bom? Deixa eu agradecer, obrigado aí pela audiência, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom, chinês. Foi muito bom, cara. Valeu. Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Cuidem-se, tá? Valeu. Já já tamo junto. Tchau, chinês. Obrigado. Tchau.